Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro, e o tema que estudaremos na nossa lição será Um Aluno que Entende. Muito obrigado por escolher estudar a lição da Escola Sabatina junto conosco. A cada dia nós temos gravado vídeos, temos postado vídeos com o comentário diário da lição, e a gente tem procurado ser bem fiel para que todos os dias você tenha a possibilidade de poder estar estudando junto conosco também esses temas maravilhosos que nos são proporcionados através do nosso guia de estudos. É com muita alegria que a gente faz esse trabalho, é bem verdade. Mas eu queria te pedir apenas uma contrapartida. Já que você é o objeto ou a razão pela qual a gente tem gravado esses vídeos, tem feito esse ministério, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo com os seus amigos para que mais pessoas sejam impactadas com esse trabalho que tem sido feito e ao mesmo tempo ative o sininho do canal para que você receba a possibilidade ou receba a notificação a cada vez que a gente postar um vídeo novo aqui, tá legal? O nosso guia de estudos hoje vai trabalhar a ideia de que os discípulos de Jesus tinham sérias dificuldades para poder ver e entender aquilo que era a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo tinha vindo aqui à Terra. Aliás, quando olhamos para os evangelhos, nós percebemos que desde o começo, desde que Jesus os chamou, até a quinta-feira, à noite, antes deles tomarem a ceia com Jesus, João vai mencionar para a gente que eles estavam ainda discutindo entre si para saber qual deles era o maior. Na cabeça deles, na sexta-feira da última semana, Jesus acabaria se tornando o rei de Israel, restaurando o reinado de Davi e Salomão, a sua glória anterior. E eles tinham que decidir qual deles ia ser o mais importante nesse novo reino. E Jesus sabia que naquela mesma noite ele seria preso, seria condenado. No dia seguinte, ao invés de sentar num trono, ele estaria pregado à cruz. Mas os discípulos estavam preocupados em tentar descobrir qual deles era o maior. Isso só demonstra que eles eram cegos para a realidade daquilo que era o reino de Deus. O reino de Deus era um reino espiritual. Ele já tinha falado isso de forma bem clara para os discípulos, mas eles deliberadamente preferiam não entender essas mesmas palavras. Eles não estavam sozinhos nesse barco. Os líderes religiosos do seu tempo também tinham uma visão completamente distorcida a respeito daquilo que era o reino de Deus. Durante séculos eles haviam se fechado dentro de si mesmos, entendendo que a salvação era exclusividade deles enquanto etnia, enquanto nação, quando na verdade Deus queria alcançar todas as pessoas. E Jesus falou de forma muito clara aos seus discípulos que ele queria que esse estado de coisas se modificasse. Lá em Marcos, no capítulo 31, verso 33, e Jesus desafiou os seus discípulos a enxergar as coisas diferentes, ou de forma diferente daquilo que a maior parte das pessoas entendiam. Eram coisas difíceis para os demais entenderem porque eram coisas espirituais. E o reino de Deus, como é um reino espiritual, precisava ser entendido de forma espiritual também. Mas os discípulos não queriam compreender esse tipo de lição. Os líderes religiosos, da mesma maneira, a maior parte deles estavam com o coração focado, fincado nas coisas desse mundo. A classe sacerdotal, por exemplo, em Jerusalém, era considerada a classe mais abastada. Os mais endinheirados de Jerusalém eram sacerdotes. E eles tinham uma vida boa. O coração deles estava fincado no que diz respeito às coisas dessa terra e não nas coisas espirituais. A religião tinha virado um comércio para eles. Não é à toa que você percebe em 2 vezes no ministério de Jesus, e Jesus pegando um chicote indo até o templo para expulsar aqueles que vendiam, que ganhavam dinheiro com a fé das pessoas. Ele diz: a casa do meu pai foi transformada num covil de salteadores, de bandidos. Mas a casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. As pessoas, os líderes religiosos estavam focados naquilo que dizia respeito a essa terra, a essa existência. E Jesus vai confrontá-los algumas vezes. E não pense que com os discípulos era diferente. Os discípulos queriam o quê? Eles queriam ascender em termos sociais. A maior parte deles eram de pessoas consideradas excluídos socialmente. A maior parte deles era da Galileia. Os próprios líderes do Sinédrio, certa ocasião, mencionaram: olha, ele vem da Galileia, já tem algum histórico de algum profeta que tenha vindo daquela região?
A Galileia é um lugar de gente ignorante, de gente que não conhece o caminho do Senhor. Esses indivíduos vinham de lá. E tudo que eles queriam era subir um degrau na escala social na qual eles se encontravam. Eles queriam fazer parte da elite de Jerusalém, que eram dos líderes religiosos. Era isso que eles queriam com Cristo Jesus. A visão deles estava completamente distorcida. E Jesus precisava operar na vida deles. Como operou? Pelo menos dos 12 discípulos, pelo menos 11 conseguiram ter uma visão diferente. Levaram tempo para poder entender, mesmo depois da ressurreição de Jesus Cristo. Judas foi o único que não teve conserto mesmo. Ele não quis ter a sua visão curada por Cristo Jesus. Não conseguiu enxergar as coisas do reino de Deus como um reino espiritual. Mas os demais conseguiram compreender, ainda que demorassem muito tempo, para poder ter uma visão mais equilibrada. No meio disso tudo, Jesus teve que levantar um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso, que acabou sendo transformado por Cristo Jesus, e esse indivíduo foi o primeiro a conseguir ter uma visão mais alargada a respeito de Cristo Jesus, uma visão do reino espiritual, um indivíduo que foi capaz de poder pregar o evangelho de forma mais alargada e plantar igrejas entre os gentios, porque ele entendia que todas as pessoas são importantes para Deus, independente da sua etnia. E por isso ele foi muito criticado, inclusive pelos discípulos, pelos 12. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que esses indivíduos tinham dificuldade de poder compreender a natureza espiritual do reino de Deus. O nosso guia de estudos mostra hoje, de maneira muito interessante, um indivíduo que tinha compreendido as lições espirituais do reino de Deus. O seu nome? Bartimeu. E Jesus estava fazendo a última viagem dele para Jerusalém. Ele subiria. Jerusalém estava no sopé do monte. Com a subida da montanha, lá no alto você encontraria a cidade de Jerusalém. A cidade de Jericó era uma cidade que estava na planície do Jordão. Era considerada a cidade das palmeiras. Quando você ia para Jerusalém, você tinha obviamente que passar por Jericó, e era um lugar onde as pessoas descansavam um pouco para poder subir o monte até chegar na cidade sagrada. Jesus estava indo para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Ele subiria, mas naquela Páscoa ele seria morto. Era a última passagem dele por aquele lugar. Havia um indivíduo que mendigava naquela cidade, chamado Bartimeu. Ele tinha ouvido falar sobre Jesus, mas não tinha tido a possibilidade de se encontrar com Cristo. Quando ele ouve o burburinho da multidão, ele pergunta a alguém o que está acontecendo. Quando ele escuta que era Jesus, o mestre da Galileia, que estava passando por ali, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus escuta e pede para alguém avisá-lo que estava tudo bem, que Jesus ia falar com ele. Esse indivíduo, alguém diz: olha, tem bom ânimo, o mestre te chama. Ele joga a capa de cima de si mesmo e vai na direção do Senhor Jesus. Quando ele chega diante do Senhor, Jesus pergunta: tá me chamando? O que você quer que eu faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. E Jesus olha para aquele homem e diz: grande é a sua fé. Que seja feito como você acreditou que seria. E na mesma hora os seus olhos foram abertos e ele passou a seguir Jesus. Sabe, tem muita coisa que a gente pode tirar dessa história. Uma delas é de que Bartimeu entendeu que Jesus Cristo tinha vindo ao mundo para poder aliviar o fardo do sofrimento das pessoas. Para poder estar junto com os mais pobres, com aqueles que, até mesmo os seguidores de Jesus, diziam: fica quieto, Jesus não tem tempo para você. Bartimeu havia compreendido que Jesus tinha tempo para todas as pessoas e que se tinha tempo para todos, teria para ele também. E ele não desistiria enquanto não tivesse a possibilidade de poder ter esse encontro com o Senhor. Por isso ele grita, ele diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele compreende que Jesus é capaz de poder ouvi-lo, entendê-lo. A maior parte das pessoas olhava e via apenas um pária, um indivíduo que fazia parte da ralé. Mas ele entendia que Jesus tinha tempo para todos, porque todos são importantes no reino. A visão de Bartimeu era muito maior, muito mais alargada do que a dos próprios discípulos e dos mestres da lei. Esse indivíduo entendia que Jesus tinha poder. Esse indivíduo entendia que Jesus usaria o seu poder para aqueles que tinham menos. Todas as pessoas são importantes para Cristo, independente da sua classe social, da sua raça, da sua cor, independente de qualquer coisa. A visão desse indivíduo era muito maior do que a visão dos discípulos e, ao mesmo tempo, dos líderes religiosos dos dias de Jesus. Assim como Jesus abriu os olhos de Bartimeu e deu-lhe a cura, Jesus queria fazer a mesma coisa com os líderes religiosos e, ao mesmo tempo, com seus discípulos, para que eles pudessem enxergar as belezas do reino. Assim como Jesus hoje também quer abrir os nossos olhos, para podermos entender a natureza do reino de Deus e, ao mesmo tempo, de um envolvimento total no reino de Deus. Temos vivido hoje, de alguma maneira, com as nossas raízes fincadas nesse mundo, como se esse mundo fosse um fim em si mesmo.
Esse mundo vai passar, bem como tudo aquilo que nele existe. Nosso foco tem que ser nas coisas espirituais. E a menos que Jesus abra os nossos olhos para podermos enxergar a natureza espiritual do seu reino, nós teremos dificuldade de podermos conseguir tirar os nossos olhos e o nosso objetivo das coisas desse mundo para aquilo que são as coisas espirituais. E correremos o mesmo risco que os discípulos e ao mesmo tempo os líderes religiosos dias de Jesus correram. Vamos pedir para que o Senhor abra os nossos olhos? Obrigado, Senhor, por tua palavra e obrigado porque nela descobrimos que Jesus se preocupa conosco. Abre os nossos olhos para que possamos ver. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Nessa semana eu tenho gasto algum tempo falando um pouquinho sobre a lição da escola sabatina e ao mesmo tempo sobre a camiseta da lição da escola sabatina. Essa camiseta que diz Eu Estudo a Lição. Essa camiseta foi uma camiseta que foi preparada por um casal de amigos meus, o Cláudio e a Adriana, da PGD, que é uma camisaria de Curitiba. Eles foram meus parceiros enquanto eu trabalhei por lá e quando eu comecei esse trabalho com Eu Estudo a Lição, já há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eles fizeram contato comigo e disseram: pastor, nós queremos dar um presente para o senhor. E eles prepararam essa camiseta para mim. Camiseta, nunca comercializei a camiseta, não estou aqui para poder ganhar dinheiro com a camiseta e não vai ser agora que vamos começar. Mas algumas pessoas fizeram contato comigo. E antes que você me julgue, pastor agora está transformando o canal num veículo para poder vender as coisas. Não, muito pelo contrário, não é isso. O nosso propósito não é esse. Mas muita gente fez contato através do chat do nosso canal, recebi algumas mensagens pelo WhatsApp, pessoas que dizem assim: pastor, a camiseta é bonita, nós queremos dar para os nossos professores da escola sabatina, a gente quer usar. Eu fiz contato com o Cláudio e com a Adriana, e eles se disponibilizaram, aqueles que quiserem fazer contatos com eles, diretamente com eles. Eu não tenho nada a ver com isso, não ganho um centavo em relação a isso. Eu só estou fazendo agora o meio campo entre aqueles que gostaram da camiseta e aqueles que produziram a camiseta, tá legal? Os contatos estão aí na tela, façam contatos com eles e eles vão ajudá-los a conseguir a camiseta lá para a sua igreja, para o seu pessoal, tá bem? Eu estudo a lição. E você?